Glória a Deus. Que lindo, né, irmãos? Que louvor maravilhoso. Quantos de nós, ou melhor, todos nós, né? Estamos assim, consertado, alinhado. Oh, glória, o quanto é bom, né? O quanto é gratificante ser nova criatura, né? Oh, rapaz. Quando eu me lembro, né, de onde eu vim, de onde que eu estou. Oh, meu Deus do céu. É para dar glória todo o tempo, irmãos. Né? O quanto é gratificante. O quanto é bom, o quanto é bênção, né? Aleluia, glória a Deus. Eu quero deixar uns avisos para os irmãos. E o aviso que eu tenho para vocês é que quarta-feira, às 20 horas, vamos estar aqui novamente. E eu quero convidar você a se colocar de frente para aquele mural. Vamos estender as mãos. Vamos estar orando, né, pelas famílias que ali estão e pelas famílias que ainda vai vir para ali. Em nome de Jesus vai ter muito, né? E cada dia mais vamos ser abençoados pela nossa fé, né, de estar crendo, né, de continuar firme e forte orando aqui para que Deus venha continuar cuidando. Deus amado, nós te apresentamos cada família, meu Pai, representada ali naquele mural. Que as tuas bênçãos, meu Pai, continua sendo derramada, que a tua cobertura, ó Deus amado, continua sendo coberta na vida de cada um, meu Pai. O quanto, meu Pai, nós estamos movimentando a nossa fé, crendo, agindo, meu Pai, porque sabemos que o Senhor ama aquele, meu Pai, que se move, que pratica, que busca a Tua presença, que não fica parado, meu Pai, mas que continua movimentando. Estamos aqui, meu Pai, para Te agradecer já pelo que tem feito e pelo que vai fazer. Então nós Te agradecemos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Quantos podem dizer amém? Vamos repetir aquela frase ali? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Só pegando um ganchinho aqui com o pastor Sérgio, é porque a campanha vai até dezembro. Aí, eu quero que vocês me lembrem, os obreiros, todos os obreiros, no último culto de dezembro, a gente vai fazer um jejum pela família, tá? Deus me tocou isso aqui agora. Tem algumas fotos que ainda não estão lá, eu vou colocar, né, já agora nessa semana. Que ainda não trouxe, coloca lá, vamos fazer um jejum pela família, vamos fazer uma grande oração no último culto, que eu não sei qual que é o culto, vai ser o último, mas vamos fazer um grande jejum, toda a igreja que vem comigo nesse jejum, por todas as famílias, tá? Cura, salvação, proteção, libertação. Esse jejum vai cobrir as famílias aqui da igreja para terminar toda a campanha que vai até dezembro pelas famílias aqui, tá? Amém, glória a Deus. De pé, como vocês estão, eu gostaria de chamar aqui a preleitora da noite, a pessoa que vai trazer a palavra aos nossos corações, tá? E que você realmente venha ter a sensibilidade, nem pisque direito para não perder nada, tá? Porque Deus ele tem falado tremendamente nesse lugar. Então, nesse momento da palavra, eu creio que Ele vai usar mais e mais, né, a serva dele para falar aos nossos corações, né? Então, nós precisamos prestar o melhor culto, né? Então, é dando atenção. Então, só um minuto. Boa noite, a paz do Senhor a todos. Vocês estão bem? Glória a Deus. A igreja pode se assentar. Pode se assentar sem piscar, assim como o pastor Sérgio falou. Não percam nada, amém? E de antemão eu já quero agradecer a Deus, primeiramente. Agradeço também aos nossos pastores. E agradeço a cada um de vocês que, né, saiu do comodismo de casa, do sofá fofinho, do friozinho e veio se alegrar conosco hoje. Amém? E eu queria pedir a gentileza, um favor, para o pessoal que está aí no fundo, enche essa fileira aí para nós e não fique chateado não, tá, gente? É uma pedida do nosso pastor e a gente está aqui só repassando. Amém? Eu sei que às vezes a gente tem um lugarzinho, né, que a gente prefere, mas toda cadeira que você sentar aí é especial, é para você, tá bom? Eu gostava de sentar bem ali, na segunda, na primeira. Aí a Anisete falou, Simone, senta aqui. Eu olhei para ela e falei, eu gosto tanto aqui. Ela, não, mas eu vou sentar para cá e você senta aqui. Falei, tá bom, eu vou. E já me acostumei. Porque é bênção, todo lugar que você sentar aí é bênção, mas procure sentar um pouquinho à frente, tá bom?
Então vamos lá. O meu tema de hoje é: qual é o seu papel? Nós estamos em curso, a igreja sabe, né? Estamos fazendo aí com o nosso pastor o curso de casais, casados em Deus. E no curso a gente aprende muitas coisas, né? Desenvolver o papel do homem, da mulher. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Qual é o seu papel? Eu acho que, não sei se foi a pastora Sheila que já falou sobre isso também, né? Mais ou menos embasado nesse tema. Mas quando é bom a gente ouvir novamente, né? Então vamos lá. A Bíblia nos traz uma visão muito clara e muito objetiva sobre o nosso papel. Nosso papel como filho de Deus, nosso papel como servo, o nosso papel como cristão. E nós, como cristão que somos, nós temos um papel a desempenhar. E temos um caminho a seguir. E nós temos um bom exemplo, que é Jesus. Concordam? Então, Jesus é um ótimo exemplo, né? Que desempenhou um papel por nós. Um papel que nem era dele, né? Mas ele se fez e ali levou os nossos pecados por nós. Então, nós temos um bom exemplo. E ele precisa ser o nosso espelho. Quem quiser acompanhar, Mateus deve colocar aqui também, Efésios 5, verso 1. A minha aqui, Mateus, é a NTLH. Eu vou ler daqui mesmo. Efésios 5, verso 1. Portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo o que fizerem. Em tudo o que fizerem. Então, nós somos filhos. E aqui fala que nós somos filhos amados. E pede para nós imitar, né, o nosso Pai. Então, nós temos um bom exemplo, né? E a palavra de Deus é um manual vivo e eficaz, que sempre nos conduz a um bom caminho, a uma boa condução das nossas vidas. E hoje em dia é muito fácil, né, a gente ter o acesso à palavra de Deus. Muitas vezes a pessoa não tem a Bíblia, mas tem o celular, tem a internet, né, que pode estudar, que pode ler. Então, hoje é muito fácil se ler, se estudar a Bíblia. Mas ainda assim, né, com essa facilidade, a gente tem algumas perdas pelo meio do caminho, né? E para não haver essas perdas, nós precisamos entender e desempenhar o papel que cabe a cada um de nós. Amém? Qual é o nosso papel? Ser imitadores de Cristo. É isso aí. Esse é o nosso papel, né? Esse é o nosso primeiro papel que nós devemos entender e que nós devemos desempenhar. Entenderam aí? Tudo bem? Então, vamos lá, vamos continuar. Então, o primeiro ponto que nós precisamos entender que nós somos filhos, que nós somos criação. Não somos autossuficientes. Nós não somos, né? Gênesis 1, 27 nos diz: criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, esse papel ele precisa estar claro para nós. Primeiro, nós somos filhos amados. Precisamos entender que nós precisamos imitar Cristo, porque nós somos a imagem e semelhança
de Deus. Isso precisa estar claro. O pastor falou agora há pouco conosco sobre... qual foi a palavra que ele falou mesmo? Fugiu aqui. De você realmente falar o que você pensa, a verdade. Posicionamento, exatamente. Posicionamento. Então, precisamos nos posicionar como filhos. Amém? E o filho, normalmente, irmãos, tem que obedecer o pai, né? Precisa obedecer o pai. Então, esse papel precisa estar claro para nós. Se posicione como filho. Se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, o correto seria que o nosso comportamento também fosse parecido com o de Deus. Mas Deus nos deixa livres para escolher. E muitas das vezes, essa liberdade de escolha que nós temos nos faz ir por caminhos que não são para nós. Nos faz andar por caminhos que Deus não preparou para nós. E esses caminhos que a gente às vezes percorre, ele nos faz tropeçar, nos faz cair, nos faz machucar, a gente pode se ferir, podemos, às vezes, nem chegar, né, se perder totalmente no meio do caminho. Mas quando a gente está posicionado, quando a gente sabe quem nós somos, a gente às vezes cai, mas logo se levanta e retoma o caminho novamente. É como um tanque de combustível. Se ele está furado, ele vai até onde conseguir, né? Mas vai lá e abastece novamente e segue viagem. E segue viagem para chegar no destino. E como eu falei, esses percursos que a gente anda, esses caminhos que às vezes a gente anda, a gente pode sofrer algumas perdas. Perdas de quê, Simone? Perda de salvação, perda de paz, perda de comunhão, de santidade, perda de lealdade, perda de equilíbrio, um monte de perda que nós podemos sofrer por caminhos que, quando a gente anda, que não são de Deus para nós. E essas perdas ao longo do caminho, ela pode gerar consequência, né? Pode gerar ódio, falta de perdão, estresse, depressão, feridas, separações, né? Por quê? Porque os espaços vazios, eles vão ser ocupados por outras coisas. Então, você está caminhando, você perdeu a presença, e se você não, em nome de Jesus, né? Um exemplo, mas se a pessoa se perde no meio do caminho, perde a essência de Cristo, perde a presença, aquele espaço que Cristo ocupava vai ficar vazio. E automaticamente vai se encher de outras coisas. E muitas das vezes não é coisas, né, que agradam a Deus. Ou seja, essa perda do laço entre Deus e o homem e nós nos traz, né, consequências e coisas ruins. A perda da comunhão entre Deus e o homem só mostra o caminho para o abismo. Só mostra o caminho para o abismo. Não se ganha nada. Se perde a presença de Deus nas nossas vidas. E isso é retratado, né, várias vezes na palavra de Deus. Primeiro com Adão e Eva, onde tinha uma comunhão tão próxima do Criador, e eles se perderam, né? Eles desobedeceram.
E teve consequência, né? Eles foram expulsos ali do paraíso. E ao longo da Bíblia a gente vê outros personagens, né, que também sofrem grande consequência quando se perde a presença de Deus. Outro exemplo foi Saul. Saul perdeu a presença de Deus e teve grandes consequências. Né? Então, eu não vou me aprofundar nessas histórias, mas é só para ficar claro. Eu dei esses 2 exemplos para ficar claro. Porque quando nós perdemos a presença de Deus, outras coisas vai tomar o lugar. Amém? Ficou claro isso para você? Então vamos nos esforçar para que a presença de Deus sempre esteja conosco. Amém? Então vamos falar todos juntos. Senhor, que não afaste de mim a tua presença. Ficando bem claro aqui, irmãos, que não é Deus que afasta de nós a presença dele. Pelo contrário, somos nós que nos afastamos de Deus. Mas a todo momento, apesar de nós nos afastarmos dele, a todo momento ele está sempre nos aguardando. Venha, né? A todo momento. Basta a gente se achar no caminho novamente e voltar, porque é possível. Voltando aqui, vamos discorrer alguns pontos importantes que muitas vezes se perde ao longo do caminho, como eu falei. Nós somos cristãos e isso é um fato nas nossas vidas. Nós somos cristãos, filhos, servos, né? E a todo momento, nós, na grande maioria das vezes, a gente, em vez de influenciar, às vezes a gente é influenciado. Né? Por quê? Porque muitas das vezes não se posiciona. Muitas das vezes não sabe exatamente quem é. E precisa saber quem exatamente você é. Porque quando você sabe exatamente quem você é, você transparece isso para as outras pessoas. O pastor Sander contou que quando foi para a faculdade, né, teve essa sensação. E as pessoas iam até ele, sabiam que ele era um cristão. E acabou que chamou ele algumas vezes, né, para sair para a balada, mas ele se posicionou. Por quê? Porque ele sabia quem ele era. Então isso precisa estar claro para nós. Precisa estar claro, saber exatamente quem você é. Amém? E querendo ou não, nós somos cristãos, né? Mas o tempo inteiro nós vamos ter contato, vamos ter uma ligação com a empresa, a gente vai ter uma ligação com algum sistema, a gente vai estar consumindo algo, a gente vai ter um contato com um familiar que não é. Certo? Eu mesmo tenho vários familiares meus que não são. Mas eles sabem que eu sou. Então, por mais que nós somos cristãos, o tempo inteiro nós vamos ter contato com outras pessoas. O tempo inteiro. Nós vamos estar convivendo com pessoas que não professam a mesma fé nossa. Então, o primeiro ponto é clareza em quem você é. Que o que você é possa estar claro primeiramente para você. Porque estando claro para você, vai ficar claro para o outro. Amém? Ou seja, nós como seres humanos vivemos em sociedade. E como eu falei aqui, né, vamos ter contato o tempo inteiro com pessoas de religiões diferentes da nossa. De pessoas que têm uma cultura totalmente diferente da nossa. E de pessoas com um pensamento diferente do nosso. Mas quem você é no meio de tudo isso que eu falei?
No meio de pessoas que têm uma cultura diferente da sua, no meio de pessoas que têm um pensamento diferente do seu, que têm uma religião diferente da sua. Quem você é? No meio de tudo isso, né? Quem você é no meio e convivendo com outras pessoas. Quem você é e o que você quer precisa estar claro. O que você quer? Eu penso que se você tem convicção do que você é e sabe exatamente o que você quer, vão acontecer igual aconteceu com o pastor Sander. E as pessoas vão respeitar o seu posicionamento. Tem acontecido isso aí com vocês? Amém. Precisa acontecer. Porque nós precisamos conviver com pessoas o tempo inteiro, né? Como eu falei. Mas as pessoas vão saber exatamente o seu ideal de vida. Exatamente, elas vão saber pelo seu comportamento e pela identidade que você mostra para o outro. Gênesis 1, como eu falei aí, li um pouquinho acima, 27, nos fala: criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Então, novamente eu pergunto: quem é você em Cristo Jesus? Quem nós somos em Cristo Jesus? Porque eu posso ser de mim mesma, mas quem eu sou em Cristo Jesus? E o que eu quero em Cristo Jesus? São perguntas importantes que precisamos responder para nós mesmos. O que nós somos e o que nós queremos precisa estar bem definido. Se cada um tem um nome, não tem como eu ir lá e assinar pela Anisete, porque eu sou a Simone. Então, cada um precisa ter a sua identidade, mas em Cristo Jesus primeiro, né? Imaginem aqui, eu sou crente, né? Sou cristã, prego a palavra aqui, canto, sei lá, faço alguma coisa. E no final de semana, vou para a balada, encher a cara. Eu estou sendo crente ou não? Sim ou não? Tem gente aí, toque, toque. Eu não vou estar sendo crente. E nem descrente, né? Porque eu não sei para que lado eu vou. Porque a minha identidade está perdida. Eu não sou quem eu não sei quem eu sou. Né? Estou aqui com a saia lá no pé. Mas no outro final de semana, não vou para a igreja, não, vou para a balada. Vou para a night. Né? Então, a minha identidade está distorcida. Se eu sou cristã, eu preciso saber disso primeiro, né? Eu preciso ter uma identidade em Cristo. Se por aí afora, né, as pessoas usam documento falso, é crime, né? Falsidade ideológica, né? Usar o documento do outro, fingir ser uma outra pessoa. Por isso que nós precisamos, e é importante, nós definirmos quem nós somos em Cristo Jesus. Não tem problema nenhum nós convivermos com outras pessoas. E é necessário, né? É necessário. Não tem como a gente se isolar sozinho dentro só da nossa casa. Não tem problema nenhum. O problema é quando a ideologia deles, os costumes deles, os pensamentos deles, começa a afetar o seu ideal de vida. E por que às vezes afeta? Porque não tem clareza do que você quer. Não tem clareza do que você é. Como eu falei, não tem problema nenhum. Desde que você tenha posicionamento e desde que você tenha firmeza do que você quer. Amém? Precisamos ter o nosso ideal, né? E não vamos desviar o nosso foco para outras coisas. Que não seja, né,
o que Deus quer para nós. Então, a nossa identidade precisa ser em Cristo, em Jesus, um caráter de cristão verdadeiro. Por que eu estou falando isso? Porque o ideal que a nossa cultura de crente, de evangélico, de servo, fosse contagiada para as outras pessoas que não conhecem a Cristo, certo? Inclusive é isso que Jesus nos pede, né? Ide e pregai. Só que muitas das vezes, o que a gente vê? Crentes, cristãos, sendo influenciados por costumes que não é nosso, que é do mundo lá fora, que é uma cultura de alguém que inventou lá. Então, o ideal é que nosso costume, que o nosso ideal de vida contagiasse as pessoas. Mas a gente, às vezes, se depara com um cristão frágil, que não sabe o que ele é e não sabe o que ele quer. Aí ele vai lá fora, ele volta, ele vai lá fora, ele volta, ele não sabe se posicionar. E muitas idas lá fora, ele vai absorvendo coisas lá de fora. Tudo bem aí? Vocês estão entendendo? Então, muitas vezes, a gente vê isso acontecendo no meio de cristãos, né? Então, precisa ter um foco. Precisa saber exatamente quem nós somos. Pode ir lá fora? Pode. Pode conversar com alguém que não é cristão? Pode. Pode ir na família que não é cristão? Pode. Desde que tudo aquilo não contamine o seu ideal de vida. Desde que tudo aquilo não mude a sua essência em Cristo. Amém? Então, precisamos ter a nossa identidade em Cristo firmes, né? Esse é o nosso primeiro papel. E a Bíblia também nos traz o papel de homem e de mulher. Sobre isso nós aprendemos no curso. Próximo ano vocês se alinham aí para vocês fazerem, tá maravilhoso. Então vamos lá, o papel do homem, do marido. Como um bom sacerdote do lar, o marido deve gerir e governar bem o seu lar. Ok? Ok, maridos? Deve governar o lar, né? Cuidar da esposa, dos filhos, governar com amor e dedicação. Além da dedicação, orientação da família. O marido deve prover o alimento físico, emocional e espiritual do lar. Alimento físico, comida, vestimenta, teto. Emocional, cuidado, atenção e dedicação para esta esposa que está do teu lado, né? E espiritual, tomar frente, orando pela sua casa, orando pela sua família, pela esposa, né? E assim vai conduzir bem a sua família aos caminhos do Senhor. O homem foi direcionado por Deus ser o cabeça da mulher. Só, irmãos, que ser o cabeça precisa também estar claro. Ser o cabeça não significa ser grosseiro, não significa ser mandão, não significa tomar as atitudes sozinho, sem consultar a esposa. Ok? Ok, maridos? Eita! Ei, maridos! Não é ser autoritário nem com a esposa e nem com os filhos. É governar com amor e dedicação, direcionando a sua casa. Efésios 5, 25. Vós, maridos, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres com os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Então, é pouco o amor que o marido tem que ter para a mulher? Não, é pouco, né? Muito. A gente vê aí que o amor do marido para com a esposa
é comparado, né, o amor de Cristo para com a igreja. É comparado com o amor de Cristo para com a igreja. Então, vocês têm que amar muito essas esposas aí. Reflita aí como está sendo o seu amor para com a sua amada. Tem que ser muito amor, né? E o papel da esposa? O papel da esposa tem também? Tem também. O nosso papel é receber amor dos maridos, né? Se nós estamos prontas. Estou brincando. Nós também temos o nosso papel, né? Efésios 5, 22. Vós, mulheres, submetei-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então, nós precisamos ser submissas aos nossos maridos. Amém, mulheres? Mas tem maridos que acham que a mulher é obrigada a tudo, né? Por conta que interpreta esse versículo de uma forma errada. Mas a realidade é que é muito fácil a gente ser submissa aos nossos maridos, né? Quando tem um marido que ama, que cuida, que dedica à família. Não é difícil, não é fácil, né? É muito fácil ser submissa dessa forma. Então, o marido tem que desempenhar bem o papel que as mulheres vão ser submissas aí. Tá bem? Então, a esposa deve ser submissa, né? Deve cuidar bem da casa, do marido e dos filhos, prover alimentação para a família, arrumar a casa, né, irmãs? Fazer o quê, né? Tem que arrumar. Fazer as tarefas domésticas, mas sempre contando com a ajuda do maridão, né? Com certeza. Mas não é boba nem nada. Tem que contar com esse marido aí. Papel dos filhos. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Então, filhos aí, precisa também obedecer os pais e honrar os pais. Amém? Então, irmãos, quando cada um entende e desempenha o papel que é proposto para cada um, o lar tende a ser um lar com harmonia, tende a ser um lar com paz, né? Mas quando cada um faz o que acha que é certo, que às vezes não é, aí gera o quê? Desgastes, brigas, estresse. Por quê? Porque os papéis estão invertidos, porque os papéis não ficaram definidos, né? Então, nós precisamos definir e fazer bem o papel que é proposto a cada um de nós. É marido? Desempenha o papel de marido. É esposa? Desempenha bem o papel de esposa. Filhos, da mesma forma. E, no geral, todos nós desempenhar o bom papel de filhos de Deus. Amém? E quando é assim, quando a gente desempenha primeiro o papel que é proposto a nós, ser imagem e semelhança de Cristo, os outros papéis vão se encaixando no seu devido lugar. Amém? A gente vê, né, hoje em dia, nessa modernidade, né, pessoas assumindo o papel que nem era para ser dela, né? Maridos querendo ficar de perna para o ar e a mulher ralando. Né? Eu conheço algumas assim, mas está errado, né? O papel de provedor do lar é do marido. A mulher pode ajudar? Com certeza, né? Mas a gente vê muitos lares desfuncionais assim, dessa forma. É filho querendo mandar no pai, não tem nem tamanho de gente, está ali querendo mandar no que o pai faz, né? No que o pai... Está errado. Né? Quem tem que ter a voz maior é o do pai. Né? Precisa ter obediência em relação a isso. O papel não pode se inverter dessa maneira. Amém? Então, quando tem o papel definido no lar, principalmente com os princípios bíblicos sendo ensinados, né, no lar, quando é um lar
que tem a presença de Deus no centro, quando Cristo está no centro desse lar, tudo ao redor tende a ficar melhor. Tudo ao redor vai encaixando nos seus devidos lugares, né? Os pais sendo um bom exemplo em casa, cada um vai desempenhar a sua função, né? E assim, né, o lar estando debaixo da autoridade de Deus, né, famílias vão ser abençoadas debaixo da graça de Deus, né? Não é como eu acho que é ou como eu acho que tem que ser, né? Quando Deus está no centro, a família flui melhor. O pastor Sérgio sempre fala aqui no exemplo da casa dele, a qual melhorou, né, muito quando vocês aceitaram, né, o Senhor como centro da sua família. Então, a gente tem exemplo aqui na igreja. Então, que possamos refletir sobre como está os papéis em casa. E depois disso, né, vocês reflitam. Está certo? Está errado? Precisamos melhorar? O que nós precisamos mudar? Logicamente que é embasado na palavra de Deus. Que aqui é um manual, como eu falei, um manual vivo e eficaz. Que surte efeito quando se lê e quando se aplica o que está escrito aqui. Então, se necessário for, converse a família, converse o casal e veja se tem papel invertido por lá. Se tiver, vocês sentam e através da palavra de Deus vocês corrijam, né? E assim, colocando Deus no centro, tudo vai fluir melhor. Tudo tende a melhorar, né? E assim a sua casa vai estar debaixo da graça, e a sua casa vai crescer, e a sua casa vai alcançar mais de Deus. Amém? Eu agradeço a oportunidade, Deus possa abençoar vocês. É uma palestra linda, gente. Eu estava ali sentado, né, amor? É uma palestra, assim, que eu vou falar para você, é muito interessante. E a irmã Simone usou muitas colocações interessantes, até dela falar esse pedaço final da palavra dela sobre um lar disfuncional. Eu estava aqui falando no curso de casais, para os casais, que tem muita coisa que funciona dentro do casamento, mas não está do jeito correto. Funciona, mas não está do jeito correto. Então, mesmo funcionando, mesmo tendo dado certo aí 10 anos de casamento e tal, está dando certo até hoje, pastor, mas não é a forma correta. Vamos consertar o negócio. Que aí entra no que ela falou aqui, que fica meio disfuncional o negócio, meio fora do esquadro, né? Às vezes funciona aí a vida inteira, mas funcionou de forma errada. Então, o curso de casais está tratando muito essa questão de melhorar um pouco essa ótica, essa visão de relacionamento. E está ficando maravilhoso, né? Maravilhoso mesmo. Minha esposa e eu tivemos um resultado do curso. Na primeira aula que já teve, só teve uma aula até agora, e na primeira aula nós tivemos um resultado que fluiu a partir do que foi ensinado. Aí eu falei para a pastora, eu falei assim, um resultado para mim já está valendo muito no curso. Então, é lindo, é tremendo. A palavra que eu estava ministrando aqui, eu estava ali e falei, gente, é uma palestra para a gente, é um toque de autenticidade para um cristão. E Deus, eu queria chamar o Ministério de Adoração aqui, a gente vai cantar, depois a gente vai para a campanha para terminar o culto. Estamos quase terminando, a gente vai para a campanha. Hoje nós vamos ter a campanha aqui do crescimento, o bispo vai tratar aqui nesse momento final do culto, vai estar ungindo as nossas vidas. Nós vamos adorar a Deus com uma canção. Antes de nós adorarmos, eu quero fazer uma oração sobre essa palavra que nós recebemos aqui. É muito importante que, como cristãos, a gente... Sabe qual que é o nosso problema, gente? Quem me ouve? O nosso problema, principalmente da geração de hoje, é porque a gente tem problema com a praticidade. Então, o problema da geração hoje é a praticidade. A gente ouve. É bom que a gente ouviu. Legal, glória a Deus. Mas a gente tem um problema com a praticidade. A gente pratica pouco que a gente é instruído. Então, ela estava pregando aqui, eu falei, gente, o problema nosso hoje é a praticidade. E se a gente coloca em prática as coisas que a gente vai consumindo, né, audivelmente,
a gente cresce demais, né? A gente se torna melhor cristão, melhor marido, melhor pai, melhor filho. Vamos colocar em pé nessa hora, toda a igreja, vamos adorar a Deus. Depois dessa adoração nós vamos partir para a campanha e nós vamos terminar com essa campanha maravilhosa de crescimento. Seguro estou nos braços. Adore ao Senhor. Daquele que Se livre de você mesmo, entregue-se aos braços de Cristo, como diz essa canção. Aleluia, glória a Deus. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Essa é a parte mais linda que eu amo, essa canção. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor. Por quê? Pois eu sei que és aquele que me O Senhor nos guarda em todo o tempo. me guarda. E nós nos lançamos aos teus braços. Com essa Em canção, seus braços é o meu cuida, Senhor. descanso. Cuida da tua igreja. Cuida do Em povo, teus Senhor. braços é o meu descanso. A semana, Senhor, vai começar. Nós Em teus precisamos. braços é o meu descanso. Oh, Deus. Em teus braços é o meu Nós profetizamos nessa descanso. noite. Aonde encontramos o refúgio, o descanso ideal. Oh, aleluia, papai. Nós estamos aqui para reconhecer os teus braços. Meu descanso. Nós ouvimos essa palavra. Oh, nós queremos. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Olha o que diz a canção, que nunca me deixou. Aleluia. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor. Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. É o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. É o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Escute, eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. O Senhor me toca a falar com algumas pessoas aqui neste lugar. Não descanse enquanto você não vê o seu sonho totalmente concretizado. Deus está falando com alguém pontual aqui. Enquanto a canção era cantada, o Espírito Santo me disse aqui no coração: fala para os meus filhos, tem alguns que precisam ouvir isso. Não descanse enquanto não vê totalmente concretizado os seus sonhos. O salmista vai dizer uma coisa: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Irmãos, escute isso aqui. Esse é o pedaço da canção, que em teus braços é o meu descanso. Ainda que eu andasse, veja que o que o salmista falou: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Sabe o que ele estava dizendo? Nos teus braços é o meu descanso. Eu não tenho medo da morte, não tenho medo do vale,
Não tenho medo do perigo, porque os teus braços é o meu descanso. O Senhor está te falando nessa noite, não descanse enquanto os seus sonhos não estiverem totalmente concretizados. O que tem a ver isso com a canção? Nada, o Senhor só me tocou aqui para me falar para você essa parte. Não descanse enquanto os seus sonhos não estiverem totalmente concretizados. Talvez Deus começou a fazer uma coisa na sua vida e você já parou de orar, você já desanimou de buscar, de jejuar, de esperar, e você já está tranquilo, tranquila. Deus está dizendo, não descanse enquanto tudo não estiver totalmente completo. E Deus está falando isso com alguém aqui pontual. Talvez é porque você ora por alguém na sua casa, talvez é porque você está esperando que Deus salve alguém lá dentro da sua família. Deus está dizendo, não descanse enquanto não estiver totalmente completo. O inimigo, ele gosta de coisas mais ou menos, porque Deus gosta de coisa completa. E o adversário é o contrário de Deus. Deus está dizendo, não descanse. Enquanto isso, e aí, pastor? Aí entra a canção. Enquanto você está orando, enquanto você não cessa de orar, porque você não vai parar, nos braços do Senhor é o seu descanso. Cante. Não descanse. Significa que você não vai parar. Vai entregar para Deus. Vai continuar nos braços dele. Desejando. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio da graça. Está nas tuas mãos, Senhor. Nós não cessaremos enquanto não completar a obra. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio da graça. E de novo, e de novo. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. É por isso que você não vai parar enquanto não completar a obra. Sabe por quê? Porque você não tem por que parar. Porque quando você estiver cansada, fisicamente, mentalmente, porque está buscando sozinho, sozinha, nos braços de Deus há descanso. No colo de Deus há descanso. Então é por isso que Deus mandou falar para você. Se você está buscando algo, não pare enquanto não completar. Você não vai se cansar, porque você é uma águia de Deus na terra. E águias voam sempre mais alto. Águias sempre dão voos grandes. E Deus está com você para te fortalecer nos braços dele. Se assente aí, eu chamo aqui o bispo, nós terminamos o culto com a campanha. E nós vamos ouvir o ministrar dessa campanha de hoje. Até terminar outubro, nós estamos profetizando e orando e ungindo para crescimento, tá bom? Graça e paz. Que maravilha, né? Que bênção. Deus se fez presente no nosso meio. Nós sentimos, vimos a presença do Senhor. Quarta-feira, a Assembly trouxe crescimento emocional à luz da Bíblia. Ou seja, crescimento emocional através da Bíblia. Nós aprendemos que mesmo nós estamos em situação difícil, quase perdendo a paciência, se nós tivermos o crescimento emocional conforme a Bíblia nos ensina, nós vencemos. E hoje não seria diferente. Crescimento social à luz da Bíblia. Como está o nosso crescimento no meio da sociedade? Será que nós estamos sendo evangélicos? Será que nós estamos sendo crente de verdade como deveríamos ser? Jesus, ele aprendeu a falar, aprendeu a rir,
aprendeu a trabalhar, aprendeu a ler, aprendeu a conviver com as pessoas. O modo como o Senhor cresceu está escrito, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas 2:52, diz assim, ó: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Nós aprendemos que nós deveremos crescer no conhecimento. Nós precisamos conhecer mais do Evangelho. Nós precisamos conhecer mais, para quando a sociedade nos pegar, nós temos o conhecimento pleno. E a Bíblia, irmãos, ela nos ensina o tanto que nós podemos crescer. Apóstolo Paulo escreve: toda escritura é divinamente inspirada, segundo Timóteo 3,16. Portanto, podemos encontrar na Bíblia as instruções necessárias para o crescimento dentro da sociedade. Porque quando nós temos o conhecimento dentro da sociedade, nós vencemos barreira. Ninguém nos pega pelo pé, porque nós conhecemos. Ninguém nos chega e diz assim: será que é crente? Porque nós temos o conhecimento. A pessoa, ela só olha para você e já sabe, ó, ali é crente, ali é diferenciado, ali tem algo diferente, porque o crescimento está saindo de você. É a mesma coisa de você usar, quem já sentiu esses perfume árabe? Tem um perfume árabe aí, irmãos. Eu estava trabalhando no Sobrado Mais o Mel, que o camarada chegou na casa do lado, lá da garagem, lá em cima nós sentimos. Eu falei: olha, é a mesma coisa do conhecimento. Quando nós temos o conhecimento espiritual, nós chegamos na sociedade e o conhecimento sai para fora. Não precisa a gente estar falando, todo mundo vai ver. A Bíblia diz que Jesus crescia no conhecimento. Que nós possamos crescer no conhecimento, que nós possamos ter o desejo que tem esta campanha, que nós possamos sair hoje daqui com a campanha nas veias, o conhecimento jorrando. Melhor coisa que Deus colocou no coração do nosso pastor este ano foi essas campanhas. Eu estava vendo na quarta como foi maravilhoso. E eu estudando hoje, eu vi como que Deus fala através do crescimento. Mateus 5:48 diz assim, ó: Jesus Cristo nos diz: sede vós, pois perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Todavia, a grande questão é como podemos alcançar o crescimento tentando ser perfeitos, tentando andar na perfeição. Que quanto mais nós tentamos nos parecer com Deus, mais nós entramos no conhecimento. E algo extraordinário é quando a gente entende de algo, quando a gente conhece algo, quando a gente pede para Deus e Deus abre as portas e derrama sabedoria e derrama o conhecimento sobre as nossas vidas, nós ultrapassamos as barreiras. Vidas são restauradas através do conhecimento. Eu gostaria de ungir a sua vida, ungir as suas mãos, para você ter esse resto de noite, o início de semana, sendo derramado conhecimento sobre a minha e a sua vida, para que nós possamos vencer barreiras, para que casamentos sejam restaurados, para que filhos sejam restaurados através do conhecimento que o Senhor vai derramar sobre as nossas vidas. Amém? Vamos ser ungidos para a honra e glória do Senhor.